Na história da luta humana, há figuras que não se limitaram a resistir à opressão, mas se tornaram símbolos eternos que narram histórias de heroísmo e sacrifício. Entre essas figuras, destaca-se Ali Lapointe, o homem que aterrorizou a França e se transformou de um jovem simples em um ícone da Revolução Argelina, deixando para trás uma marca indelével no caminho da libertação. Ele liderou operações de comando que abalaram os alicerces da ocupação e o tornaram um dos mais procurados pelos franceses. No entanto, a história de Ali Lapointe não é apenas um relato de luta armada, mas uma história de determinação e coragem que mudou o equilíbrio de forças diante de um dos mais poderosos colonizadores. Como ele se transformou de um jovem boxeador em um símbolo de resistência e como escreveu, com seu sangue, um capítulo eterno na história da Argélia. Neste vídeo, levaremos vocês em uma jornada pelas etapas de sua vida, desde sua infância difícil até suas operações de comando e, por fim, seu martírio, que o transformou em uma lenda. Fiquem conosco até o final. E não se esqueçam de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todas as novidades. Ali Lapointe, cujo nome verdadeiro era Ali Amar, nasceu em 14 de maio de 1930 na cidade de Miliana, pertencente à província de Ain Defla, a oeste da capital argelina. Ele cresceu no seio de uma família pobre que sofreu sob o peso do colonialismo francês, que impôs políticas repressivas e injustas ao povo argelino, o que tornou sua infância repleta de desafios e sofrimento. Desde muito cedo, foi obrigado a trabalhar nas fazendas dos colonos franceses, onde enfrentou a dureza da vida e condições difíceis de pobreza e privação, o que contribuiu para moldar sua personalidade forte e rebelde, que mais tarde se tornaria uma de suas características mais marcantes em sua trajetória de luta. Em 1945, sua família mudou-se para a capital argelina, onde se estabeleceu no bairro de Pointe Pescade, conhecido hoje como Rais Hamidou. Esse bairro popular era repleto de movimento e atividade, o que ofereceu a Lapointe a oportunidade de se integrar à vida social e esportiva. Ali, ele ingressou em um clube de boxe, onde começou a praticar esse esporte que o ajudou a construir uma personalidade forte e combativa. O boxe não era apenas um esporte para ele, mas um meio de fortalecer seu corpo e sua mente, e de se preparar para os desafios que enfrentaria mais tarde. Desde jovem, Lapointe foi influenciado pelo clima revolucionário vivido pela Argélia, especialmente após os massacres de 8 de maio de 1945 cometidos pelo colonialismo francês contra os argelinos, em cidades como Sétif, Guelma e Querata. Esses acontecimentos sangrentos deixaram um impacto profundo em sua psique e plantaram nele as sementes do ódio ao colonialismo e do desejo de vingança. Com o passar do tempo, sua consciência nacional começou a se formar, especialmente depois de testemunhar a injustiça e a repressão praticadas pelos franceses contra o povo de sua pátria. Em 1954, quando eclodiu a Revolução de Libertação Argelina, Ali Lapointe cumpria uma pena de 2 anos de prisão sob a acusação de tentativa de homicídio. Durante seu período de encarceramento na prisão de Barberousse, também conhecida como prisão de Cercade, ele conheceu vários ativistas da Frente de Libertação Nacional, FLN, que promoviam as ideias da Revolução e da libertação. O encontro com eles não foi uma simples coincidência passageira, mas representou um ponto de virada em sua vida. Seus novos companheiros o convenceram de que ele não era apenas um criminoso comum, mas uma vítima de um sistema colonial injusto e de que a força que possuía deveria ser empregada a serviço da pátria, e não em lutas de rua. Nesse momento, Lapointe percebeu que sua verdadeira luta não era contra indivíduos, mas contra a ocupação francesa. A partir daí, tomou sua decisão decisiva de se juntar às fileiras da Revolução Argelina, iniciando um novo capítulo de sua vida, marcado por maior coragem e determinação.
Após sua fuga da prisão de Barberousse, Cercade, Ali Lapointe juntou-se às fileiras da Frente de Libertação Nacional, tornando-se um dos militantes mais destacados que atuavam na clandestinidade. Lapointe não era apenas um combatente comum, ele possuía uma inteligência aguçada e uma capacidade excepcional de planejamento e organização, o que o tornou um elemento indispensável dentro da rede de resistência secreta. Ele assumiu a responsabilidade de organizar as operações de comando na capital argelina, onde trabalhou incansavelmente para desferir golpes severos contra as forças francesas. Sua missão principal consistia em enfraquecer o moral do inimigo e desestabilizar seu controle por meio de operações específicas que visavam centros policiais e quartéis militares franceses. A Batalha de Argel, 1956 a 1957, também desempenhou um papel central na história da Revolução Argelina. E Ali Lapointe foi um dos nomes mais proeminentes associados a esse período sangrento e decisivo. A batalha foi um confronto direto entre os revolucionários argelinos e as forças francesas nas ruas da capital, transformando a cidade em um campo de batalha diário. Lapointe liderou unidades armadas que realizaram uma série de ataques ousados contra interesses franceses, causando um estado de terror e caos entre as fileiras do colonizador. Esses ataques faziam parte da estratégia da Frente de Libertação Nacional para provar que a revolução era capaz de alcançar o coração da capital e que a resistência não estava confinada apenas às áreas rurais. Ali, Lapointe foi responsável pela execução de inúmeras operações de comando que aterrorizavam as forças francesas e desestabilizavam seus planos. Entre as mais notáveis dessas operações estava o assassinato de Amédée Froger, presidente da Federação dos Prefeitos da Argélia, considerado um dos pilares do colonialismo francês no país. Essa operação ocorreu em 28 de dezembro de 1956. E demonstrou a audácia de Lapointe e sua capacidade de alcançar alvos de alto risco. Além disso, Lapointe liderou unidades armadas que plantaram explosivos em locais estratégicos, como postes de iluminação pública próximos a estações de ônibus e em um clube de dança, resultando na morte de 17 pessoas, incluindo soldados franceses e agentes locais. Essas operações faziam parte de uma estratégia mais ampla destinada a enfraquecer o controle francês sobre a capital e a demonstrar que a revolução era capaz de atingir o inimigo em qualquer lugar e a qualquer momento. Lapointe transformou a capital argelina em um verdadeiro campo de guerra, onde cada rua e cada edifício podia se tornar o cenário de ousadas operações de comando. O ano de 1957 representou um ponto de virada decisivo no curso da Revolução Argelina, quando as forças francesas, lideradas pelo coronel Yves Godard, lançaram uma campanha militar feroz para eliminar a liderança da Frente de Libertação Nacional na capital argelina. Essa campanha, conhecida como a Batalha de Argel, foi um dos períodos mais sangrentos da história da Revolução, durante o qual a França utilizou todos os meios disponíveis, incluindo tortura e prisões em massa, para esmagar a resistência. No meio dessa campanha, Ali Lapointe tornou-se um dos homens mais procurados pelas autoridades francesas. Ele se transformou em um fantasma que assombrava as forças francesas, sendo responsável pela execução de inúmeras operações de comando que exauriram o inimigo e provaram que a revolução era uma força capaz de alcançar o coração da capital. Com o aumento da pressão francesa, as forças francesas começaram a rastrear os líderes da Frente de Libertação Nacional, um a um. Em 1957, Youssef Saadi, um dos principais líderes da Frente de Libertação Nacional, foi preso após uma intensa operação de inteligência. A prisão de Saadi representou um golpe duro para a resistência, mas não foi o fim. Ali, Lapointe se escondeu com um grupo de seus companheiros, incluindo Hassiba Ben Bouali, Mahmoud Bouhamidi e Omar. O
pequeno em uma pequena casa no bairro da Casbah, um dos bairros antigos da capital argelina, conhecido por suas vielas estreitas que ofereciam um refúgio seguro aos combatentes da resistência. No entanto, as forças francesas, que dependiam de uma ampla rede de informantes e agentes, conseguiram identificar o local onde Ali Lapointe e seus companheiros estavam escondidos. Em 8 de outubro de 1957, impuseram um cerco rigoroso à casa onde eles se encontravam entrincheirados, tornando o confronto inevitável e sem possibilidade de fuga. As forças francesas tentaram forçá-los a se render, oferecendo-lhes a chance de se entregar em troca da sobrevivência. Mas Lapointe e seus companheiros rejeitaram a oferta com coragem e determinação. A morte não era uma opção imposta a eles, era uma decisão nascida de sua profunda fé em sua causa. Eles escolheram o martírio em vez da captura ou da humilhação pelas mãos do colonizador. A recusa em se render representou um desafio claro às forças francesas, que decidiram encerrar a situação pela força. Elas explodiram completamente a casa usando explosivos, o que levou à sua destruição total e ao martírio de Ali Lapointe e seus companheiros sob os escombros. O martírio não se limitou apenas a Lapointe e seu grupo. Outros 20 civis argelinos que viviam na casa ou nas proximidades também morreram. O fim de Lapointe e de seus companheiros foi trágico, mas não foi o verdadeiro fim de sua luta. Eles se transformaram em símbolos eternos na memória do povo argelino, e sua história tornou-se um exemplo de sacrifício e perseverança na busca pela liberdade. Após o martírio de Ali Lapointe, as autoridades francesas não se contentaram em encerrar sua vida fisicamente, mas esforçaram-se intensamente para apagar sua memória da existência. A França compreendia muito bem que o nome Lapointe não era apenas o nome de uma pessoa, mas um símbolo de resistência e de determinação pela liberdade. Por isso, as autoridades francesas decidiram impor uma proibição rigorosa à menção de seu nome na mídia oficial, nos livros escolares e até mesmo nas conversas públicas. O objetivo dessa proibição era claro: enfraquecer o moral dos revolucionários argelinos e ocultar o papel dos combatentes da resistência que ameaçavam a presença do colonialismo francês na Argélia. No entanto, as tentativas da França de apagar a memória de Lapointe fracassaram. O povo argelino, que sofreu durante décadas com a repressão e a exploração, não aceitaria que os sacrifícios de seus filhos fossem esquecidos. O nome de Ali Lapointe transformou-se em uma chama de luz na escuridão da ocupação e passou a ser mencionado em canções revolucionárias, que eram entoadas secretamente nos becos e nos bairros populares. Seu nome também apareceu em poemas que eram transmitidos oralmente entre as pessoas, nos quais os poetas eternizavam sua bravura e seus sacrifícios, com palavras que inflamavam o entusiasmo dos revolucionários e os lembravam de que o sangue dos mártires não seria derramado em vão. As canções e os poemas não foram os únicos meios a carregar o nome de Lapointe. Ele se tornou um símbolo citado nos discursos secretos dos revolucionários, onde era mencionado como um exemplo de coragem e perseverança. Até mesmo alguns panfletos clandestinos, que eram distribuídos nas cidades e vilas, continham histórias sobre suas façanhas, o que contribuiu para fortalecer o espírito revolucionário do povo argelino. Após a independência da Argélia, em 1962, Ali Lapointe transformou-se de apenas um combatente nas fileiras da Revolução em um símbolo eterno de luta e sacrifício. Seu nome tornou-se parte inseparável da memória coletiva do povo argelino, sendo homenageado como um dos mais destacados mártires da Revolução que ofereceram suas vidas como preço pela liberdade. Muitas ruas e instituições públicas em toda a Argélia receberam seu nome, o que confirma sua posição como um símbolo nacional a ser seguido. Em cada cidade e vila encontra-se uma rua, uma escola ou um centro cultural que leva o nome Ali Lapointe, como um lembrete permanente de seus sacrifícios e feitos heróicos. Na cultura popular, a história de Ali Lapointe tornou-se uma fonte de inspiração para numerosas obras artísticas e literárias que abordaram a Revolução Argelina.
Seu nome apareceu em canções revolucionárias, que eram entoadas em segredo durante a Revolução e que depois se transformaram em hinos nacionais, cantados em ocasiões públicas após a independência. Sua figura também foi retratada em peças teatrais que narravam histórias de resistência, tornando-se um símbolo de coragem e determinação. No entanto, a representação mais marcante de sua personagem ocorreu no filme A Batalha de Argel, do diretor italiano Gillo Pontecorvo, produzido em 1966. Nesse filme, considerado um dos maiores documentários da história do cinema mundial, o ator Brahim Haggiag interpretou a personagem de Ali Lapointe, revivendo sua história diante do mundo e exibindo os feitos heróicos que aterrorizavam a França. O legado de Ali Lapointe não se limita à homenagem oficial ou às obras artísticas, mas estende-se como fonte de inspiração para as gerações seguintes. A juventude argelina de hoje o vê como um modelo de sacrifício em prol dos princípios e da pátria. Lapointe tornou-se um símbolo de dignidade e perseverança, sendo constantemente mencionado em escolas e universidades como um daqueles que sacrificaram tudo pela liberdade de seu país. Sua história é ensinada como parte da história moderna da Argélia e apresentada às crianças como um exemplo de coragem e patriotismo. Em conclusão, o legado de Ali Lapointe permanece vivo na consciência dos argelinos, não apenas por meio das ruas e estátuas que levam seu nome, mas também pelos princípios que ele consagrou com seu sangue, pois personificou os mais elevados significados de sacrifício, coragem e determinação para conquistar a liberdade. Ele transcendeu o fato de ser apenas um combatente para se tornar uma lenda eterna, lembrando às gerações que a liberdade não é concedida, mas conquistada, e que o verdadeiro heroísmo reside em enfrentar a injustiça até o último suspiro. Aqui chegamos ao final do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades assinando o canal e ativando o sino de notificações para receber tudo o que há de novo.